Bom dia, senhoras e senhores, essa é a visão do mercado da tarde do patrimônio, quinta-feira, dia 27, segundo o dia. Bom, é, focando aqui, ancorando, como eu sempre gosto de fazer, sobre o boletim foco, tá? Olhando essas tendências, essas magnitudes de movimentação das expectativas é, dos principais agentes de mercado, né? Sempre digo que o mais importante que o número é olhar essa tendência, né? E aí, a partir do momento que o ano vai acabando, o horizonte de relevância passa a ser o 23 e então vamos começar a acompanhar é, aqui já a expectativa para 2023, né? Lembrando, né, assim, acompanhar a expectativa de 2023, mas muita descrença que esse aqui de fato é um número que expressa a normalidade, ou que expressa a realidade do que vai acontecer. Né? Porque vamos a ter aqui a essa expectativa de mudança. Agora está em 4, vamos ver até onde vai isso. Em relação às narrativas do mês, né, os dados aqui das empresas americanas estão vindo, por hora, de uma maneira geral, melhores do que o esperado. Né? Isso é uma notícia boa, eu acho que isso tem impulsionado o mercado por lá. E o cupom aqui que manteve a taxa de juros em 13,75, nada de novidade para a gente que, é, enfim, vem acompanhando, vem comentando sobre isso. A agenda de ontem, né? Alguns fatos relevantes, vendas de casas novas nos Estados Unidos veio acima do esperado, mostrando uma certa pujança. A gente vê aqui uma decisão de aumento da taxa de juros do Canadá, esperava uma magnitude maior, né, do que veio, né, esperava uma alta de 75 e veio uma alta de meio, né, então já mostra uma magnitude menor, um ponto positivo para o Canadá. Petróleo veio estoque acima do esperado, mostrando talvez um pouco, embora você tenha isso aqui sinalizando que a indústria está aquecida, e você tem um estoque maior, mostrando que talvez a produção não esteja tão aquecida, mas enfim. E aqui para o Brasil, dados relevantes, claro, emprego, né? Esperava uma alta de 260 e veio 278, ou seja, a gente vai falar mais para frente, mas o emprego segue forte. Tá? O CAGED, bom, isso aqui hoje, né, ele reportou o mesmo dado de ontem, a gente vai ter taxa de desemprego logo menos e algumas outras informações que a gente discute no cenário de amanhã. Bom, boa recuperação, inegável, né? Mas a gente tem que olhar aqui, ó, tá? Da mesma maneira que aqui não perdeu o fundo, como aqui perdeu, como aqui perdeu, como aqui perdeu, aqui está próximo do topo, aqui está bem longe do topo, aqui também está bem longe, aqui também não chegou próximo do topo. O que eu quero dizer é assim, nada cai em linha reta, assim como nada sobe em linha reta. Né? Então, assim, para a gente ter um ótimo sinal, né, de uma recuperação, etc., mas agora a gente precisa ver essa aqui, ó, fundos e topos crescentes para a gente poder imaginar, né, que saiu dessa dinâmica de fundos e topos decrescentes. Né? Então, assim, aqui foi talvez um primeiro sinal de que a gente fez topo maior do que o topo anterior, né? Portanto, acho que talvez esse fundo aqui podia ter alguma expectativa de que realmente poderia ter uma deriva em relação a fazer uma contenção por parte dos compradores que levaram aqui uma defesa aqui embaixo, porém, agora a gente precisa ver que isso entre em sintonia, porque senão, uma alta precedida de uma queda. É simples assim, até mesmo porque o ajuste na taxa de juros lá está bom, longe ainda do desejado. Claro que eles são uma economia mais evoluída e, portanto, consegue disseminar suas expectativas de maneira mais racional e mais fácil. Né? Então, a gente vê aqui os mercados, tanto o Nikkei japonês, né, fazendo aqui uma costura aqui, né, vamos dizer assim, fazendo aí voltando para uma região que a gente já viu isso acontecer diversas vezes. Né? O europeu também, né, está aqui mais próximo aqui dos topos.
né? Vamos aguardar para ver se faz esse movimento. Mas por hora, topo, mais baixo, fundo, mais baixo, por hora. Assim é. Você consegue desenhar aí essa dinâmica. O VIX caindo para baixo de 30, né? Parece realmente aqui tem encostado no topo. Vamos acompanhar se vem aqui direto, se vem para essa região, fica abaixo dos 25. O petróleo, como a gente vem sinalizando, nossa expectativa, está tendo uma semana positiva, ter uma valorização que impacta direto na cadeia de produção e, portanto, é de se esperar que haja aí talvez uma pressão sobre a inflação nos demais países, né? Mas vamos ver até onde vai essa dinâmica de petróleo, tá? É, eu acredito eu acredito que tanto o Brent quanto o WTI tangenciam aí novamente a casa dos $100. Com os bonds, né, no semanal, mostrando um certo alívio, né, a gente viu isso nas taxas de 10 anos, ficando abaixo de 4 novamente, um ponto positivo, o ouro também brigando aqui numa região, talvez achando aí um limite para queda, e a China Minério de Ferro teve uma queda forte de 4%, perdendo essa região aqui. É, ainda tem sexta-feira para ver, de repente fecha aqui dentro, vamos acompanhar. Mas por hora um sentimento bem negativo aqui para o minério de ferro da China. Então a gente vê as bolsas chinesas reagindo mal, bolsas orientais de uma maneira geral, fechando no campo negativo, as bolsas europeias também aí fechando, atuando nesse momento na sua magnitude. A Coreia fechou positivo na sua magnitude no campo negativo, os futuros americanos zerado, negativo, positivo, então está bem definido. Uma coisa boa, como a gente viu aqui, os 10 anos, opa, voltando a ficar acima de 4. Né? Chegou a perder aos 4, mas voltando a ficar acima de 4. O CDS 5 anos do Brasil, olha só, depois de bater 307, cedendo novamente, abaixo dos 280, ponto positivo aqui, informação bem positiva. Bitcoin acima de $20 mil e Ethereum acima de $1.500, ponto positivo aqui também, percepção de risco menor. Né? E aí o que, que acontece? Outubro, né? Penúltimo dia de outubro, a gente vê a bolsa devolvendo muito forte. A gente teve uma máxima de quase 9, né? 3 dias de queda forte, realização forte, que faz a bolsa ter uma queda de 2,48 no mês e uma alta no ano de 7,5, aí perdendo para o CDI. Tá? Os estrangeiros, em termos de posição de contratos futuros, né, têm um estoque bem positivo e fizeram uma bela manutenção no dia de ontem. Né? Os institucionais têm um estoque negativo e de reduzir e aumentar essa posição no dia de ontem. Tá? Quanto ao dólar, os estrangeiros têm um estoque bem positivo no dia, bem negativo, perdão, no dia de ontem e aumentaram essa posição. E os nacionais, um estoque já positivo no dia de ontem, né, aumentando essa posição. Olha só, o estrangeiro deu um cavalo de pau literalmente aqui na posição do dólar. Né? Estão comprados no dólar aqui nesse momento. Bom, aí a gente vê um cenário bem negativo para a Bolsa. Por quê? Porque perdeu esse topo. Depois ela perdeu essa linha aqui, né, que poderia significar aí no diário uma resistência e está brigando aqui nesse ponto, né? Resistência, 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 resistência. Foi aqui, tentou, foi um falso rompimento e está brigando aqui em cima, né? Então aqui é o último bastião aí dos comprados em expectativas, né? Então vamos dar uma olhada. Perdão, pessoal, eu não sei o que aconteceu, porque eu havia alterado isso. Estou falando para vocês, eu estou achando estranha essa informação que eu estou passando para vocês. Eu vou corrigir isso agora, porque eu tinha alterado, fiz essa alteração, mas pelo visto eu devo ter apagado ou devo ter colocado em outro lugar. É pior ainda. Vou ver aqui só um minuto. Bom, essa aqui é a realidade do dia de ontem. Né? Essa é a realidade do dia de ontem. Então, assim, a realidade do dia de ontem é que mostra literalmente que a gente perdeu aí os bastiões aí a gente perdeu essa região importante, veio brigar aqui, né? Ou isso é um falso rompimento, né? Olha só como devolveu a semana praticamente toda, né? Então foi um dia muito ruim. Olha como terminamos o mês, né? Uma visão bem negativa.
né? E o dólar bem positivo, né? A minha expectativa que era tocar 20, a gente chegou a esse 20, mas eu, honestamente não esperava que a gente caísse aí praticamente aí 8 mil pontos em uma semana, né? Foi realmente quedas muito agressivas. Então aqui é o fim da linha. Perdeu aqui, 108 é a direção. E aqui 5.400 é a direção, né? A gente vê aqui uma recuperação, né? A gente pode suavizar aqui, é isso daqui, ó, né, que está acontecendo, né, por hora. Então, isso aqui realmente não é uma coisa boa de se ver, dado todo o cenário que está sendo construído, né, em termos de PEC. Petri Vale subiu 0,05 ontem, focado de, né, materiais básicos em Vale, né? Os demais ativos subiram caíram 1,77, no agregado 1,67 tudo, né? Você teve aqui algumas coisas que deram um alívio, mas o peso, né? A participação é muito pequena, então não faz tanto diferença. Aqui deu uma queda aqui, estaria mais ou menos aqui, volatilidade, e aqui os contratos DI abriram, o que justifica aí basicamente a queda. Os ativos que mais caíram, né? E os ativos aí que mais os que mais subiram, os que mais caíram, semana, mês e ano, né? Ficar de olho nos ativos. Olha, Pets aqui, realmente não esperava ver Pets por aqui, talvez eu não espere. A Martins também não espero, pode ser que tenha aí um upside a ser operado, né? Destaque aqui positivo para materiais básicos, industriais, né? Aqui nada de novo que me chama atenção. Aqui um pequeno alívio, mas muito suave, né? Não muito grande em relação ao BTC. O mercado acreditando em uma queda, né? Os principais ativos mais alugados, os mais devolvidos, e aqui o estoque dos rankings em relação ao free float dos ativos que estão alugados. Taxa de juros, né? A gente vê pouca movimentação agora na inflação implícita, né? Importante olhar. A gente comentou aqui sobre o IPCA 15, né, de outubro, né? Importante ver, está aqui o IPCA 15, né, uma queda importante. A gente vê uma queda em alimentos relativamente importantes, né, em níveis baixos desde 2020, ainda em pandemia aqui, né, lembrando isso aqui, toda a pandemia, todo o distúrbio que a pandemia causa na amostra, né. E aí, os dados de emprego, vamos só dar uma olhada aqui por cima. Tá aqui, né, a gente vê que admissões caíram, mas o desemprego também caiu, então consegue manter uma diferença boa, né? Aqui foi criado as 278 vagas, né? Puxado aqui, a gente pode ver o comércio, né? Uma reta positiva aqui, puxado, a indústria também, né? Mantendo puxado, a gente vê aqui o Nordeste, olha só o Nordeste puxando a linha do emprego aqui, né? Do emprego, portanto, do desemprego. Importante notícia ver essa informação importante, né? Ocasionado aí a linha cinza, né? Vem indústria também, importante ver esse crescimento, essa estabilidade aí. Então, basicamente é isso. Agradeço demais a atenção de vocês até aqui. Sugestões, comentários, só deixar ou mandar para nós. Obrigado, tenham um bom dia e até amanhã.